Capítulo 15. O linhagista sai a passeio. O último domicílio de Pedro Tax foi uma modesta casa na Rua do Carmo, ou para usar a nomenclatura de caráter descritivo em curso na época, rua que vai do Palácio ao Carmo e a Tabatinguera. Que queria dizer isso? Para entender o que significa o palácio, entre aspas, do nome, é mister ir longe até Lisboa, onde governa com mão de ferro o Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José I. Havia tempo Pombal sentia-se incomodado pela riqueza, autonomia e influência dos jesuítas. Não era uma situação que um governante de sua índole se acomodasse. Pombal aproveitou-se de um atentado contra Dom José em setembro de 1758 para lançar suspeitas de que os padres da companhia estivessem envolvidos. Desencadeou então uma ofensiva impiedosa. Prendeu padres, sequestrou-lhes os bens, enfim, em setembro de 1759, um ano depois do atentado, decretou extinta a Companhia de Jesus em Portugal de lá, e naturalmente também o de cá. Havia na época espalhados pelo Brasil 500 jesuítas. Na cidade de São Paulo eram 23, sobre os quais desabaria, pela segunda vez na história da ordem, a sina de serem expulsos e desapropriados de seus bens. Dessa vez, no entanto, a população tão hostil aos padres, na ocasião anterior, teve comportamento inverso. Foi-lhe solidária em janeiro de 1760. Quando deixaram a cidade, acompanhou-os em prantos, em numerosa comitiva, até o caminho do mar. Para trás ficavam o colégio e a igreja, que ainda recentemente havia sofrido reformas importantes. A igreja tinha agora 22 metros de frente, 44 de fundo, ricas alfaias em seu interior e ao lado uma torre de pedra coberta de telhas. Que fazer das históricas construções dos jesuítas? São Paulo tinha um problema, que era de alojar os governadores da capitania. Por algum tempo, eles residiram e despacharam numa casa alugada a um dos notáveis locais, Dom Simão de Toledo Pisa. Agora, com a retirada dos jesuítas de um dos lugares mais marcantes, se não o mais marcante da cidade, evidenciou-se uma solução. O colégio viraria a sede do governo. O prédio então sofreu uma nova remodelação, que lhe modificou drasticamente o interior e passou a servir a nova finalidade. Virou um palácio. O próprio local de, entre aspas, Largo do Colégio ou Pátio do Colégio passou a Largo do Palácio. Está explicado o palácio do nome da rua onde morou Pedro Tax. Do palácio ela ia ao Carmo e a Tabatinguera. Do Carmo já se falou, era um dos 3 mosteiros históricos da cidade. Mais do que os religiosos que integravam os outros 2, São Bento e São Francisco, os beneditinos e os franciscanos, os carmelitas se integravam. A perfeição à sociedade da época. Nunca fizeram restrições às bandeiras e ao apresamento de índios, até participaram delas. A própria família Tax tinha ligações estreitas com os carmelitas. Pedro Tax foi enterrado no jazigo fundado pelo avô, do mesmo nome, na capela da Ordem Terceira do Carmo. Mais um pouco além do Carmo, como se adivinha pelo nome da rua de Pedro Tax, ficava a Tabatinguera. O nome vem de barro branco, Tabatinga, que havia abundância em São Paulo, que era muito usado em construções. A Tabatinguera, cuja memória persistiria na rua do mesmo nome, era o lugar onde a colina em que estava plantada a cidade escorregava em direção às várzeas do Tamanduateí. Por esse nome era conhecida a região em geral, mas também o caminho, que partindo dali demandava a sudeste em direção a Ipiranga e a Serra do Mar. Havia ainda uma ponte no local sobre o rio Tamanduateí, ora era chamada de Ponte do Tamanduateí, ora Ponte da Tabatinguera, quando não de Ponte do Fonseca, do nome de um morador das vizinhanças, a mais notável e tradicional, segundo um autor,
das pontes de São Paulo, cuja existência remontaria aos tempos de Anchieta. Ela se situava no local mais fácil de atravessar o rio e ganhar a colina para quem vinha do litoral. Daí a suspeita de que já fosse usada pelos jesuítas nos primeiros tempos de colônia. A ponte da Tabatinguera ou do Fonseca foi construída e reconstruída incontáveis vezes. Para além de marcar o início de um caminho e abrigar uma ponte, a Tabatinguera era também, a falta de outro, um lugar de lazer. A cidade em si era um emaranhado de ruas estreitas, becos sujos e largos indignos desse nome. Na Tabatinguera ampliavam-se os espaços e abriam-se os horizontes, daí ter virado o ponto preferido para passeios. Em 1773, uma senhora de nome Maria de Azevedo Silva obteve do Senado da Câmara, Casa de Câmara, a concessão de uma área no local, e ato contínuo pôs-se a morá-la. Houve protesto, e a Câmara acabou por cassar-lhe a concessão, não só por ser o local, abre aspas, o único recreio e divertimento do povo dessa cidade, como também por ser lugar onde se costuma tirar saibro para todas as obras da cidade. O saibro em questão, lógico, era a Tabatinga, Barro Branco, a rua que vai do Palácio ao Carmo, e a Tabatingueira, ou Rua Adiante do Carmo, para citar outra das designações do tempo em que a falta do costume de atribuir-lhes um nome, as ruas eram referidas pelo percurso que cumpriam. Quando não pelo nome de um morador, era das mais centrais e conhecidas da cidade. Para simplificar, acabou virando Rua do Carmo. Em seu trecho inicial, junto ao pátio do colégio, teve o nome mudado no século XX para Roberto Simões. Na Rua do Carmo, Pedro Tax tinha como vizinhas as mulheres recolhidas do convento de Santa Teresa, fundado por seu tio-avô Lourenço Castanho Tax, no alvorecer do século XVIII, 1700. O prédio, comprido de 2 andares com a fileira de 17 janelas do andar superior e uma torre em uma de suas portas, ocupava boa parte da rua. Santa Teresa teve uma primazia na história de São Paulo. Foi um dos 2 primeiros prédios da cidade. Lá pelos anos de 1744 ou 1745, o outro foi o convento dos franciscanos, a contar com o conforto de ser abastecido por um sistema de água canalizada. A água era captada no rio Saracura, atual 9 de julho. Um dos formadores do Anhangabaú, no futuro bairro da Liberdade, e por via de um rudimentar aqueduto coberto de pedras soltas, descia por gravidade até o convento das freiras, ótimo para elas. Não para os vizinhos, pois para sua infelicidade a água, em vez de se conter no convento, ia sobrando para a rua, formando poças que a deixavam permanentemente alagada. Em 1749, a situação era grave, a ponto de o Senado da Câmara ter determinado às freiras que mandassem, entre aspas, tapar a água que vai para a rua, sob pena de se lhe mandar cortar na mãe. Caminhando de sua casa em direção ao pátio do colégio, aliás largo do Palácio, e daí quebrando à esquerda, na rua também chamada do Palácio, Pedro Tax alcançaria em 2 passos a rua que vem da Sé para a Igreja do Rosário dos Pretos, ou depois aos longos nomes descritivos, sucedeu-se um nome mais sintético, Rua do Rosário. Estamos tentando imaginar o velho cronista perambulando pela São Paulo de sua época. Esta Rua do Rosário, futura 15 de novembro, era e continuou sendo das mais importantes da cidade. No começo do século XVIII, porém, se começava animada ali junto à matriz, a igreja matriz, Acabava num descampado, já com áreas de subúrbio à beira da descida que ia dar no rio Anhangabaú. Nesse lugar que viria a ser o Largo do Rosário, depois Praça Antônio Prado, edificou-se na década de 1730 a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, daí o nome da rua. Essa igreja tem uma história interessante, há mais de um título. Para começar, é indicativa de uma escravaria africana, já significativa na cidade. Recorde-se que a virada do 17 para o 18
1700 e pouquinho, marca a transição da busca de mão de obra das fontes nativas, os índios, mesmo porque esgotadas, para a importação de africanos, desembarcados no Brasil em quantidades cada vez maiores. Nas décadas seguintes, por isso mesmo eles foram ficando mais baratos. O surgimento de uma igreja só para negros na cidade denuncia não só um número já significativo deles, mas também uma surpreendente capacidade de associação. Uma capela primitiva no mesmo local existiria já desde o início da década de 1720. Sua ereção teria coincidido, muito possivelmente, com a constituição na cidade, exemplo do que ocorria em outras cidades e vilas do Brasil, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O certo é que essa irmandade, cuja dedicação a Nossa Senhora do Rosário reflete uma devoção com raízes na própria África, por influência de evangelizadores portugueses, já estava constituída em 1728, quando pediu à Câmara, e obteve, a titularidade da área onde tinha sua capela para a edificação de uma igreja. O passo seguinte foi levantar fundos para o projeto, que representava uma dificuldade para uma irmandade que mais pobre não podia ser. À frente da empreitada colocou os Domingos de Melo Tavares, qualificado de ermitão pelos autores antigos. Se era dotado do espírito místico, que a qualificação faz supor, ermitão, era também de espírito bastante prático. Foi buscar dinheiro onde tinha dinheiro, nas Minas Gerais. Por ali esmolou durante alguns anos, até obter 10.000 cruzados, que lhe possibilitaram o início das obras das quais foi o administrador. A Igreja do Rosário assinala não só um número já razoável de negros em São Paulo, mas sua capacidade de associação. A memória que dela restou também revela que, a exemplo de outras cidades brasileiras, e notadamente da Bahia, os negros de São Paulo davam-se a práticas sincréticas, misturando o catolicismo recém-abraçado com as crenças africanas de seus ancestrais. Vale isso dizer que, se em parte domesticavam-se à vontade a cultura do escravizador, de outra parte entrincheiravam-se nas tradições de suas raízes como instrumento de resistência. Na parte de fora da igreja transcorriam ritos em que terços católicos se misturavam com peles de lagarto ou de sapo, figas da Guiné, olhos de cabra, pé de galinha. Também haviam festas em que se dançavam o tambaque e se ensinava a congada. Nos arredores da igreja foram se instalando uns para morar, outros para vender doce, mandioca, pinhão, milho, frutas, legumes. Negros alforreados ou escravos de ganho, como eram conhecidos aqueles que os patrões lotavam no pequeno comércio de rua para arrecadar-lhes alguns trocados. Pedro Taques, tão cioso das origens que descobrira ou que fantasiara, para si próprio e seus pares, não teria motivo para folgar entre a gente pobre e deserdada do Rosário, mais verossímil é imaginá-lo tomando a rua que vem da Sé para a igreja do Rosário dos Pretos. No sentido oposto, daria logo ao chegar ao antigo Largo da Matriz, agora chamado de Sé, e logo se verá por que com outra igreja nova. Era de São Pedro das Pedras, ou São Pedro dos Clérigos, construída em 1740, a um dos lados do largo, que, não contente de abrigar a matriz, agora teria uma segunda igreja. Ficava no lugar onde, século e tanto depois, se assentaria o prédio da Caixa Econômica Federal. Mais uns passos e agora sim estaria diante da Sé, ou não estaria, depende. Se fosse depois de 1740, estaria diante de ruínas. A velha igreja matriz, levantada com tanta trabalheira e demora, pouco mais de um século antes, estava imprestável. Isso acontecia num momento sobretudo infeliz, o momento em que a piedosa cidade de São Paulo, para sua honra e glória, fora promovida pelo Papa Benedito XIV à sede de bispado. Quer dizer, São Paulo teria agora um bispo, e não tinha Sé para acolher o bispo. O bispado de São Paulo fora criado em 22 de abril de 1745, confirmado por bula papal de 6 de dezembro do mesmo ano.
Para primeiro bispo foi nomeado Dom Bernardo Rodrigues Nogueira. Só em dezembro do ano seguinte, no entanto, já que tudo demorava nesses tempos, o bispo fez sua entrada na cidade. E que entrada! Era costume na época recepcionar os dignitários que chegavam, ouvidores, governadores, prelados, com manifestações populares e enfeites nas ruas. Havia desfiles de cavaleiros, ruas atapetadas de folhas ou serragem, colchas com ricos bordados estendidas nas sacadas das casas, luminárias de azeite e arcos sobre os quais o homenageado passava em triunfo. No caso de um primeiro bispo, caprichou-se mais que o habitual. Uma ordem do então governador Dom Luís Mascarenhas, espalhada pela cidade ao som de caixa, como era de regra, poucos dias antes da chegada do dignitário. Determinou que quando passar o excelentíssimo reverendíssimo senhor bispo pela rua, ou por qualquer outra parte, toda pessoa que o encontrar põe o joelho em terra, e esperará assim, e se o mesmo em algum lugar estiver parado, farão o mesmo, e recebida a bênção, se levantarão e irão seguindo seu caminho. Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, que morreria apenas um ano depois. Percorreu um trajeto que incluiu a Rua do Reverendo Padre Tomé Pinto, a mesma que viria a ser da Cruz Preta, e, enfim, Quintino Bocaiúva, e a rua direita, terminando na igreja de São Pedro dos Clérigos. Não havia mais matriz, ou pelo menos matriz em condições de uso. Daí porque a igreja de São Pedro dos Clérigos ter sido o destino final do trajeto. A matriz foi demolida e em seu lugar começou-se a construir outra em 1745. Enquanto não ficou pronta, o bispo oficiava em São Pedro dos Clérigos, ou mais comumente, na Igreja da Misericórdia, ali perto, no largo do mesmo nome, pertencente à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Em todo caso, o largo não era mais apenas o da matriz, como nas vilas ou cidades, onde a máxima autoridade religiosa não passava do vigário. São Paulo agora era sede de bispado, portanto tinha direito a ter uma sé. O local, então, o largo passou a da Sé, de Largo da Matriz para Largo da Sé. Já que estamos na Sé, façamos nosso personagem caminhar um pouco além, tomando uma das vielas, que avançam na direção leste. Ele agora no espaço chamado Alto de São Gonçalo, o campus de São Gonçalo, que um dia será conhecido como Praça João Mendes. Ainda que ermo e já nas beiradas do povoado, esse local começa a despertar para a vida urbana. O nome se deve a outra, mais uma igreja, a de São Gonçalo Garcia, uma modesta igreja de taipa, erigida a partir de 1756. O português Gonçalo Garcia, eleito como orágo do novo templo, é um dos 25 missionários católicos que acabaram crucificados em Nagasaki em 1579, ao fim de uma infortunada tentativa de evangelizar os japoneses. Entre os habitantes de São Paulo gozava de antigo prestígio, e com razão, pois se revelou-se santo forte, a igreja, refeita em pedra, conseguiu, ao contrário do Rosário, demolida, da Misericórdia, demolida, ou de São Pedro dos Clérigos, também demolida, sobreviver às sucessivas reformas urbanas e chegar ao século XXI no mesmo local, ainda que ensombrecida por uma tumultuária vizinhança de altos prédios e acuada por um furioso trânsito de veículos que lhe passam rente. No mesmo alto de São Gonçalo já havia uma capela, era a Capela de São Vicente, erigida na primeira metade do século XVIII, 1700-1750, mais adiante, provavelmente ainda em vida de Pedro Tax, no mesmo lugar da capela, seria erguida uma igreja, a de Nossa Senhora dos Remédios, assim como a da Sé e de São Pedro dos Clérigos, São Gonçalo e Remédios. Seriam duas igrejas a ocupar a mesma praça, o que não é nada demais. A mania de levantar igrejas umas junto às outras era típica do Brasil colonial. Remédios não teria a mesma sorte de São Gonçalo e desapareceria no século XX.
Chega de igrejas, nosso passeio agora toma o rumo da rua do reverendo Padre Tomé Pinto, que, como já sabemos, é a futura Quintino Bocaiúva. Ele passará pela Rua da Freira, futura Senador Feijó, e a Rua do Jogo da Bola, futura Benjamin Constant. No Jogo da Bola é aconselhável não entrar, seu leito pode estar ocupado pelos praticantes do popular jogo na malha, trazido de Portugal. Prossiga-se pela Rua do Padre Tomé Pinto, um pouco antes de chegar à esquina com a rua direita, ali junto ao Largo da Misericórdia. Ela dá uma quebrada à esquerda e tanto se estreita, que não merece mais nome de rua, é beco. É o Beco de Ângela Vieira. Tanto um nome como o outro, o do Padre Tomé Pinto e o de Ângela Vieira, referem-se a moradores que acabaram por servir de referência aos respectivos locais de domicílio. São Paulo ainda não tinha entrado na era de homenagear personagens de destaque na vida local nacional, promovendo-os a nome de rua. Assim, nome de gente que se encontra dando nome à rua é porque ali morou, ou ali por perto. A Ângela Vieira do Beco era uma padeira, casada com um tal Luiz Rodrigues Vilares. Ambos habitavam uma casa de frente para a Igreja da Misericórdia e tinham outras propriedades no local. Quando morria o morador que nomeava a rua, por algum tempo, pelo menos enquanto durasse a sua memória, a rua continuava a merecer seu nome, mas acrescido da condição de falecido. Então ficou o Beco da defunta Ângela Vieira, ou da afinada Ângela Vieira. Mas evitemos descer até lá, mesmo porque os becos têm má reputação. Lugares sujos e perigosos que costumam ser. Dobremos antes de chegar a esse trecho à esquerda, na rua que um dia se chamará José Bonifácio. Por enquanto, ela é a Rua do Ouvidor e é assim chamada também por causa de um morador, Antônio Luiz Peleja, o primeiro ouvidor nomeado para São Paulo. No fim dessa rua, quando ela confina com a Rua de São Bento, no largo também chamado Largo do Ouvidor, ou mais popularmente Largo do Capim, que não é senão um prolongamento do Largo de São Francisco, situa-se um edifício-chave da cidade. É a Casa de Câmara e Cadeia. Câmara em cima, cadeia embaixo. O prédio foi construído a partir de 1717 por um conhecido nosso, José de Góes e Moraes, aquele paulista enriquecido nas Minas Gerais, que tentou comprar a capitania, quando o donatário a pôs à venda. Góes e Moraes, que aliás era tio de Pedro Tax, pediu em troca da construção do edifício o monopólio da venda em São Paulo de vinhos, aguardentes, azeites e vinagres. O projeto, tal qual apresentou aos camaristas, os vereadores da Câmara, previa uma sala de sessões de 7,70 metros por 6,50, dotada de um estrado, indicativo da autoridade dos mandatários municipais, e dando para um balcão de onde se poderiam fazer proclamações ao povo, os proclamas, e hastear bandeiras. A parte de baixo, que não teria comunicação com a de cima, teria uma enxovia de homens e outra de mulheres. Tudo muito bonito no papel, mas não foi ainda dessa vez que a Câmara de São Paulo livrou-se da maldição de prédios inconvenientes, que ora se enchiam de água, ora perdiam paredes inteiras e tão impraticáveis se mostravam, que com frequência, e isso desde os primeiros anos, as sessões se realizavam na casa de um dos juízes ou vereadores. Inaugurado o prédio em dezembro de 1720, Casa de Câmara e Cadeia. Depois de sucessivos atrasos, logo começou uma série de reclamações contra o empreiteiro. Faltava uma escada para descer a cadeia, faltava cozinha para os presos. O que mais rendeu, no entanto, foram as reclamações quanto à segurança da cadeia. A construção, como virtualmente todas as outras na cidade, era de taipa, ou seja, de barro, terra batida, o que consistia num convite aos presos para que cavassem buracos e fugissem. Havia numerosos outros problemas. Em 1722, 2 anos depois, o então governador Rodrigo César de Menezes, chegado poucos meses antes para assumir a capitania, enviava ao rei uma carta em que informava: a cadeia que achei nessa cidade só tem o nome de cadeia.
Os presos, continuava o governador, fogem dela todas as vezes que querem, pois as paredes se rompem sem mais instrumentos que as próprias mãos. Outro problema era a proximidade com o convento dos franciscanos. Vigorava na época o conceito de que, escapando do preso e procurando refúgio num prédio religioso, fosse igreja, convento, estaria salvo da perseguição. Recorria a um território inviolável da igreja, como mais tarde os perseguidos políticos recorreriam ao território inviolável das embaixadas. Tal costume uma vez trouxe de sabores ao pai de Pedro Tax, que era Bartolomeu Paes de Abreu, à época em que era juiz ordinário em São Paulo. Ele presidia uma sessão da Câmara quando ouviu um tiro de bacamarte. Pôs-se de imediato à rua e soube que o tiro, disparado por um mameluco de nome Matias, atingira e mataram um europeu. Bartolomeu avançou contra o agressor, agarrou-o pelo pescoço e recolheu-lhe a arma. Depois, com a ajuda de oficiais de justiça, lançou-lhe uma corrente e mandou que o arrastassem até a cadeia. Ao passarem diante de Santa Teresa Porém, o preso agarrou o ferrolho da porta do convento de Santa Teresa, e clamou pela imunidade. Bartolomeu Paes considerou que o preso não adquirira tal direito, porque continuava seguro a corrente, que os oficiais de justiça mantinham firme. O caso deu discussão. Os religiosos não concordaram com esse parecer, tanto se acirraram os ânimos, que os religiosos quiseram destituí-lo do cargo de juiz, acusando-o de não respeitar o sagrado direito de inviolabilidade dos próprios da igreja. Não conseguiram, mas não deixaram de lançar mão da arma com tanta largueza, brandiam contra os fiéis e os excomungaram. Excomungaram Bartolomeu Paes de Abreu, que era juiz ordinário e pai do Pedro Tax. No caso da inconveniente proximidade da cadeia com o convento e a igreja de São Francisco, do lado, praticamente, o governador Rodrigo César de Menezes queixava-se de que os presos, ao escapar, abre aspas, logo se recolhem ao sagrado, fecha aspas. Tal situação prevaleceu até 1760. O controvertido prédio foi então demolido. Então funcionou de 1720 a 1760, 40 anos, e a Câmara mudou-se para um sobrado na rua direita, pertencente à Ouvidoria Geral da Capitania. O esquema era o mesmo, Câmara em cima, cadeia embaixo. Logo a cadeia revelou-se insuficiente, no entanto, e alugaram-se mais 2 casas contíguas na mesma rua direita, pertencentes à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Por que é que precisaria de tanta cadeia? Quem eram os presos? Aqui e ali a documentação deixava uma amostra deles. Em 1735, uma certa Maria Correia, negra, fora presa por comerciar com medidas falsas. Uma preocupação constante dos almoxarifes era a aferição de pesos e medidas usados no comércio. Em 1740, um caso mais espantoso, também envolvendo mulher ou mulheres. Condenaram-se à prisão umas tantas padeiras, o ofício era exercício por mulheres, por não terem executado as danças para as quais tinham sido escaladas na procissão de Corpus Christi. Mas não nos iludamos com esses casos curiosos. O grosso dos condenados, a prisão, quando não a forca, eram mesmo os escravos, os bastardos e os filhos da terra, como escreviam num comunicado em 1770 o governador Luiz Antônio de Souza. Bastardo era sinônimo de mameluco e filho da terra de índio. A esses deserdados da sorte voltava-se preferencialmente o aparato judiciário e penitenciário. De quando em quando os presos se rebelavam. Em 1737, quando a cadeia ainda ficava no prédio fronteiro a São Francisco, um grupo de presos matou o carcereiro e feriu outras pessoas numa ação que teve lugar às 9 horas da noite. Azar dos presos, que o estampido dos tiros chamou a atenção do juiz ordinário. Esse logo ocorreu e conseguiu capturá-los antes que empreendessem fuga. Foi uma noite de rebuliço na cidade, com gente acordando assustada, outros tantos saindo à rua.
Afinal, resolveu-se transferir os presos amotinados para Santos. A cadeia de São Paulo não oferecia segurança para contê-los. Assassinato de carcereiro não era acontecimento raro. Daí que fosse difícil encontrar quem durasse nesse posto. Um carcereiro de nome Domingos da Silva, em 1733, fugiu, deixando a cadeia ao desamparo, conforme registram os anais da Câmara. Decidiu-se então nomear um homem casado. O outro era solteiro, por isso, supostamente, por se sentir livre e descompromissado, não pensou duas vezes quando decidiu fugir. O casado seria mais responsável. O escolhido, Antônio de Almeida Macedo, aceitou o cargo, mas com a condição de que, abre aspas, no caso que os presos arrombem a cadeia pela fragilidade dela, não seria punido por isso. Em 1751, o tal João Pinto Rodrigues foi preso por não aceitar ser carcereiro, qual seja, sentia-se mais seguro dentro da prisão na companhia dos presos do que tomando conta deles. Suponhamos que nosso personagem continue seu passeio pela rua direita. Na medida em que se afunde nela e se aproxime do Largo da Misericórdia, estará nos domínios da entidade que dá nome ao largo, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Já vimos que ela possuía na rua casas que foram alugadas para proporcionar a ampliação da cadeia. Mais adiante, junto à igreja, mantinha seu hospital, inaugurado em 1715, se é que pode ser chamado de hospital. No mesmo dia em que for inaugurada essa instituição, que em todo caso, se não merece o nome de hospital, era para prestar serviços médicos a pessoas carentes, nela deu entrada, abre aspas, uma mulher pobre com o braço podre. A Santa Casa vivia da contribuição dos irmãos, de donativos, dos rendimentos de algumas propriedades, e tinha outra importante fonte de renda no aluguel de tumbas, que, semelhantes a padiolas, eram usadas para transportar os falecidos até a sepultura. Isso até por volta de 1770. Nessa época inventou-se a moda dos caixões de defunto. Os falecidos não precisavam mais de padiolas de aluguel. Junto com outros percalços, como atrasos nos pagamentos devidos pela municipalidade, pelo uso das casas da cadeia, a Irmandade entrou em grave crise financeira. Ultrapassado o Largo da Misericórdia, eis o movimentado ponto onde as pessoas iam comprar. Os vendedores apregoavam seus produtos, os curiosos vinham só olhar, e os mais curiosos ainda vinham olhar os curiosos. É o lugar chamado Casinhas, que dá nome à Rua das Casinhas, uma pequena travessa, que no futuro será chamada de Rua do Tesouro. As casinhas em questão eram lojinhas em número de 15, erigidas pelo poder municipal na década de 1770. Para nelas, abre aspas, se colherem mantimentos de toucinhos e mais coisas que constam do termo da criação. Conforme diz a ata respectiva da Câmara, eram construções pequenas de um só cômodo e contíguas umas às outras. Tinham balcões e banquetas, ganchos para pendurar as mercadorias, pesos e balanças. Nelas, agricultores e criadores dos arredores da cidade expunham suas mercadorias. Comerciava-se um pouco de tudo: arroz, milho, feijão, farinha, toucinho, carne, leite, aves, ovos, aguardente, fumo, rapadura, mel. Como as lojinhas eram exíguas, algumas das mercadorias transbordavam e eram expostas na rua. Nosso personagem já se encontra bem próximo à Rua do Rosário, de onde se enfiará para o Largo do Colégio ou Largo do Palácio. Há indecisão entre esses dois nomes e voltará para a Rua do Carmo. Mas antes de entrar em casa, suponhamos que ele queira esparecer um momento à beira do rio. Descerá então pelo beco do colégio até às 7 voltas, uma trilha estreita que margeia o Tamanduateí, acompanhando as 7 curvas que em seu curso caprichoso o rio descrevia naquele trecho. Expliquemo-nos: o beco do colégio, que mais tarde será chamado de Beco do Pinto, do nome de um morador, o brigadeiro Joaquim José Pinto de Moraes Leme, percorria a encosta da colina, descendo a Rua do Carmo ao Tamanduateí. Lembre-se que o Tamanduateí ficava mais perto da área central da cidade.
do que viria a ficar depois da retificação do seu curso em 1848. Seu leito coincidia mais ou menos com o que viria a se constituir na rua 25 de Março. Podia-se descer pelo beco do colégio e, uma vez embaixo, ir acompanhando a beira-rio a trilha das 7 voltas até o Porto Geral. Que era isso? Porto em São Paulo? Sim. O Porto Geral do Tamanduateí era onde atracavam, onde demarravam as embarcações que faziam as navegações desse rio na época muito mais caudaloso. Nosso personagem poderia parar ali um momento para verificar se algum barco trazia mercadorias das fazendas da região de São Bernardo, rio acima. Ou então se algum estaria partindo em direção ao rio Tietê, rio abaixo. O porto era usado sobretudo pelos monges de São Bento para transporte de mercadorias de sua fazenda de São Bernardo até o convento, a 2 passos dali, tanto assim que chegou a ser chamado também de Porto Geral de São Bento. Mas não se pense que ali chegavam apenas inocentes frutas e verduras, galinhas e porcos. Comerciava-se gente também. Era comum que escravos africanos vindos do litoral fizessem pelo Tamanduateí o último trecho da viagem a São Paulo. E podia acontecer de ali mesmo os escravos serem negociados. Enfim, já saciado, nosso personagem empreenderia o caminho de volta, tomando o beco do Porto Geral, ali em frente ao porto, pelo qual subiria de novo a colina e estaria em sua casa. Esse beco do Porto Geral configura um fenômeno. É nome que subsistiu aos séculos e manteve-se na São Paulo moderna, embora ligeiramente modificado, para a ladeira Porto Geral, embora já não houvesse nem porto, nem rio, nem o mais mínimo sinal de barco ou de água, a não ser da chuva. Misterioso o destino dos nomes. É hora de confessar que só por licença poética se diz que nosso hipotético Pedro Tax prolongaria seu passeio para espairecer à beira do rio. Na verdade, o local era muito pouco convidativo aos espairecimentos. As margens do Tamanduateí constituíam-se numa sucessão de brejos e atoleiros, por onde se caminhava dificilmente quando se caminhava. Mal contendo em seu leito, o rio transbordava em várzeas que dominavam várias áreas e inspiraram nomes que se incorporaram à toponímia da cidade. Várzea do Carmo, Várzea do Glicério. De resto, não seria nada aprazível de modo geral. Caminhar pela cidade, as ruas eram estreitas e sujas e, além disso, frequentemente atravancadas pelo abuso de moradores que nelas despejavam entulhos ou abriam buracos, quando não as bloqueavam com o intuito arbitrário de ganhar exclusividade sobre seu uso. O estado em que se apresentavam os numerosos becos que se incrustavam como vias secundárias na malha urbana pode ser avaliado pelos nomes que ostentavam: beco sujo, beco do inferno, beco do mosquito, não tão expressivos de um estado de coisas desagradável, para dizer o menos, mas também indicativos de algo não muito saudável. Eram os nomes dos becos do sapo, beco da cachaça, beco do mata-fome. A urbanização de São Paulo ao longo da maior parte do século XVIII, 1700 a 1800, se é que se pode falar em urbanização, continuou Deus dará. Ruas e becos eram traçados ou retraçados ao capricho das necessidades mais imediatas. Tampouco a cidade se libertara do primitivismo das construções de taipa. Mesmo as igrejas beneficiárias de maiores recursos e maiores caprichos eram bastante rudimentares. Nada que lembrasse as construções coloniais dos centros realmente importantes do Brasil na época, como Recife, Olinda, Salvador, as cidades mineiras ou Rio de Janeiro. São Paulo era pobre demais e distante demais dos maiores interesses do Estado ou da Igreja para ostentar construções sólidas e artísticas. Só na última década do século XVIII, ou seja, quase 1800, sob o governo de Bernardo José de Lorena, de que trataremos no próximo capítulo, a cidade conhecerá algum melhoramento digno de menção.
O século XVIII é o Conde de Sarzedas, né? Bernardo José de Lorena. O século XVIII, século do Barroco, tão rico em outras partes do Brasil, em pintores e escultores que se fixaram na história da arte no país. Pensei em Ouro Preto, em Vila Rica. Em São Paulo não produziu nada parecido. Solitário, nome que se conservou na memória da cidade. No período foi do escravo Joaquim Pinto de Oliveira, apelidado de O Tebas. Seria obra dele. Seriam, porque a autoria das obras que lhe atribuem sempre foi discutível. As torres do convento de Santa Teresa e da Sé, da Igreja Matriz, além de uma certa fonte de São Francisco, que existia às margens do Anhangabaú, na subida para o Largo de São Francisco. Foi tal a fama do Tebas, considerado além de pedreiro exímio, corajoso e desenvolto, que até a primeira metade do século XX, seu nome em São Paulo era sinônimo de tanto de valentão quanto de habilidoso. Fulano é um Tebas, dizia-se, e a palavra com tais acepções até hoje está nos dicionários. Alguns afirmam que o adjetivo Tebas não vem do Tebas famoso, mítico, e sim do idioma quimbundo, mas o simples fato de outros atribuírem ao artesão paulista já é indicativo de sua notável reputação. A obra mais famosa de Tebas foi um chafariz, que levava seu nome, o chafariz do Tebas, e que adornava o Largo da Misericórdia. Tinha 4 torneiras e era encimado pela esfera armilar, símbolo do poderio português. Mas aqui já estamos além do período de vida de Pedro Tax, o personagem que escolhemos para nos proporcionar esse passeio, pois a obra, o Chafariz do Tebas, é de 1792. Nosso personagem, por falar nele, estaria ao fim do passeio a que o obrigamos, cansado e sujo.